distribuído. Tá? O que mais? Ele fala também, nesse primeiro slide, o que seria middleware. Vocês lembram o que é middleware? Camada que fica entre Camada que fica entre nível visão, né? Nível alto e nível baixo, né? Que é o nível da aplicação. Beleza? Tranquilo com isso? Ontem, por exemplo, teve lá uma pergunta lá naquela apostila falando tipos de comunicação da middleware. Só que aí teve gente que não sabia nem o que era a middleware. Tinha que saber. A facilidade dela é facilitar. A função dela é facilitar a comunicação. A função dela é facilitar a comunicação. Olha lá, ó. Como suportar computadores em redes heterogêneos, utilizando camadas, middleware, né? Olha lá, ó. Como que facilita isso? A middleware faz esse trabalho. A camada do sistema distribuído, o coração do sistema distribuído está onde? No middleware. O coração do sistema distribuído está aí. Entendeu? Quando você pensa em sistema distribuído, tem que ter a middleware. Essa middleware aqui é aquela Não. É que você tem que pensar assim, não pensa fisicamente, entendeu? Não pensa fisicamente, né? Nem pense que tem um software que faça isso, entendeu? A coisa é mais lógica, é mais abstrata, entendeu? A middleware chega a ser uma configuração só, entendeu? Você faz configurações, pode ser que a middleware esteja dentro da JVM, mas é uma configuração que ela é feita. Mas a JVM não faz parte da middleware. A JVM já faz parte de quem? Da aplicação. Entendeu? A JVM passa a middleware. Quem faz a middleware, na verdade, é um software, uma rotinazinha dentro do SO. Entendeu? O SO que está fazendo essa parte. Tá? Nós vimos em outros slides aí que é assim que trabalha. Então, o que é a middleware? É a camada que fica entre o nível mais alto, nível da aplicação, e entre o sistema operacional e facilita a comunicação entre esses níveis. Exatamente, facilita a comunicação entre esses. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Não. Então, ó, qual que é as metas da middleware? Quais são as metas da middleware? Olha lá, acesso a recursos, transparência, abertura e escalabilidade. Acesso a recursos, tranquilo, né? Transparência, tranquilo. Então, o que é isso? Economia, né? Impressora, computadores e tal. Tudo isso aí é facilidade, acesso aos recursos. A middleware tem esse acesso mais fácil. Com a middleware fica mais fácil você acessar. Você não já viu impressora de rede? Já. Não, é pela middleware que ela é comunicada. É comunicada pela middleware. Beleza? Beleza? Então isso aí é acesso a recurso. Transparência. O que é transparência? Ó, ocultar o fato que seus processos e recursos estão fisicamente distribuídos por vários computadores. Esse negócio do problema de segurança na rede. O problema do acesso a recursos é a segurança. Por exemplo, você conecta lá uma impressora na rede. Não é inseguro? Você acha que a impressora está implementada segurança dentro dela, que outra pessoa pode ir lá imprimir ou capturar a impressão que você está mandando? Entendeu? Pensa assim no âmbito mais assim, processual, de processo. O cara está imprimindo um processo que é segredo de justiça. O outro vai lá e pode roubar a informação. Isso é duro, claro que é. Por causa da middleware. Não é por causa da middleware. Entendeu? É por causa do acesso ao recurso que ela disponibiliza. Então, por causa da middleware que ela disponibiliza. Possui esse recurso. Então, se ele estiver conectado na mesma Isso. ele pode estar utilizando. Aí você tem que implementar o que? A segurança. Né? Transparência. Transparência entra naquele tipo de usado por vocês. Que é o que? Acesso, visualização, migração, realocação,
Falha. Claro, galera, claro que eu não vou pedir uma coisinha que está lá no meio do negócio. Tipo assim, o que é realocação? Lógico que não é assim, não é esse o conceito. Eu vou pedir o conceito mais geral. Né? Fale sobre os tipos de comunicação ou tipos de transparência da melhor. Né? Aí você vai comentar alguns tipos. Né? Você vai comentar todos. Mas você vai saber pelo menos o que é, do que se trata. Né? Então é mais ou menos assim. Então, ó, acesso, ó, eles falam um por um, ó. Um por um. A vocês eles falam um por um, ó. Falam sobre o que é acesso, o que é localização. Mas só por essa tabela já tem como você saber, ó. O que é acesso? Oculta diferenças na representação de dados de modo de acesso a um grupo. Papel higiênico. O que é a localização? Ao lugar que está localizado. Que é, por exemplo, o Google. Né? O Google não fala para você. O que é a migração? O lugar que ele pode ser movido. E a locação? O fluxo pode ser movido para uma localização enquanto está. É aquele negócio que eu falei. Bateu lá no Google, está fora do ar, o que ele faz? Joga para outro. Joga para outro. Você viu? Não. Tem que casar transparência. Mas, tá, migração oculta que um recurso pode ser movido Para outra localização. mas é outra mesma coisa, só que Não. tem uso. A diferença foi o seguinte: a migração, ele migra para lá. Entendeu? Ele migra. Mas ele esquece que ele está sendo feito aqui. A realocação, ele move quem? Recurso para lá. O recurso é movido. Então ele não esquece o que está sendo feito aqui. Entendeu? Replicação. Oculta que o recurso é replicado. Entendeu? Então, por exemplo, a migração, ele move para outro lugar, mas ele esquece o que está aqui. Revisão da prova. Isso aí. Realocação, ele continua do outro lado. Ele não esquece o que está aqui, continua do outro lado e volta para cá. Beleza? A replicação, ele replica o que está sendo feito aqui. Então, ele não é que ele esquece o que está sendo feito aqui, mas ele leva para outro lugar. O que está sendo feito aqui é o que Por exemplo, você está fazendo uma aplicação Apertando ele. e você manda gravar um banco de dados. Você mandou os dados ali para ser gravado. Tá? No meio do negócio normal, caiu o servidor. Se for por migração, Ele vai fazer tudo de novo no outro servidor. ele vai fazer tudo de novo no outro servidor. Se for por realocação, Só vai continuar em ele vai só continuar no outro lugar. Se for por replicação, aí ele terminou em um termina em um, vai para o outro. Beleza? Tranquilo? Concorrência. Concorrência é aquele que eu falei, ó. Trabalha conjunto. Né? Ó, o outro recurso pode ser compartilhado por outro. Pode ser que ele mande um processo para um lado para o outro, um lado para o outro. Depois ele junta tudo. Tá? Isso é processo de execução. E falhas, né? Que oculta a falha de recuperação do recurso. Então, por exemplo, caiu. Ele não fala que caiu. Só muda. O Windows mesmo faz muito isso, né? Tá? O Windows faz isso mais. Eles fazem isso mais. Nem fala. Passa e pratica. Né? Beleza, galera? Tipos de transparência. Essa é a questão 1, né? Questão 2 agora. Essa é a primeira apostila. Tá? Primeira apostila. Beleza? Tranquilo, galera? Dúvidas até agora? Certeza? Tem aquela diferença, né? Você fala assim, o cara que é formado, ele vem para a aula, ele entende, ele pergunta, sai de conta, não tem esse negócio. O cara que entra na faculdade, entra no ensino médio, ele pensa já diferente, ele pensa assim, não entendo nada desse negócio, cara, vai entender. Por isso que o cara que já estudou, o cara que é mais velho, ele aprende mais. É porque ele persiste no negócio. Se você não entendeu, pergunta, cara. Né?
Professor, o negócio é esse. O negócio é lembrar tudo que a gente está vendo aqui. Isso eu sei. Difícil lembrar Por tudo. isso que eu não vou perguntar para vocês. Eu falei, eu sei que é muita matéria. O que vai fazer? Como vai ser esse? Por isso que eu não vou chegar na questão lá e perguntar, por exemplo, o que é dentro das metas de transparência tem os tipos. Explique sobre o tipo realocação. Aí é sacanagem. Né? Sacanagem. Né? Agora, eu posso perguntar no âmbito geral. Explique sobre os tipos de transparência. Né? Ou explique alguns tipos de transparência. Tudo bem, aí você tem que saber os motores, né? Explicar alguma coisa sobre ele. Ou então explique sobre o tipo de transparência. Então, você vai explicar para que serve, o que é a transparência e tal. Você vai dar um. Entendeu? Por isso que eu não gosto de cobrar definição. Se eu cobrar definição, vocês vão pegar. Agora, conceito não. Conceito é tranquilo, né? Você vai pôr o que você entendeu. Beleza? Beleza? Tá, Ó, abertura, as metas, ainda nas metas, meta 3, abertura. O que é a abertura? Lembra que eu falei que, ó, produção, dispositivos e fabricantes software, né? Ou seja, o sistema está lá, está funcionando, tem que dar abertura, tem que dar essa abertura para ampliação do sistema, né? Isso é abertura. Né, colocar recursos novos, coisas novas nesse sistema. Então, isso é abertura. Falou de upgrade, abertura. Beleza? Falou upgrade, colocou memória, colocou sei lá o que, colocou um software novo, abertura. E tem que manter aquela estrutura para a qual ele foi destinado. Beleza? É simples isso aí. Ó, aí ele fala sobre portabilidade, né? Portabilidade, essas coisas. E escalabilidade. Lembra o que era escalabilidade? Isso mesmo. Lembra? Eu falei pra vocês Poder que era aumentar. Ah? É poder aumentar o negócio. Poder aumentar, ele tem esse vai e volta. Né? O sistema ele pode tanto aumentar como diminuir. Né? Ele tem essa escalabilidade. Né? Ele pode evoluir, né, para a questão um pouco mais ampla, né, ou pode diminuir, sem prejudicar o sistema. Beleza? Não é questão de hardware, não é questão de hardware, é questão de software. Por exemplo, você está lá, aí eu dei o exemplo aqui do nota fiscal eletrônica, né? Lembra? Eu falei que era um campo que era pequeno, aí na hora de aumentar o sistema não tinha escalabilidade. Aí ele precisou criar uma nova tabela, importar tudo para essa tabela, porque eles criaram a nota fiscal em número como chave primária. Então, aí teve que aumentar, não pode aumentar porque estraga os outros, aí deu uma primeira. Beleza? Então, a escalabilidade é isso, é você modificar o software, né, de forma que ele consiga e não já seja prejudicial ao sistema. Beleza, galera? Tranquilo até agora? Tudo isso aí, como eu falei, parte da primeira apostila. Tá? Vamos. Olha lá, ele fala um pouco sobre tamanho, sobre geografia, né? Que aquele negócio que escalabilidade, você poder. Olha lá, ó, recursos podem estar longe de outros, entendeu? Um aqui, um lá em, sei lá o que, Barro Garça, né? Sem ter problema. Aí você tem aqueles problemas que podem ocorrer, que é o quê? Comprar redes, que é sincronia, rede fora do ar, né? Tem aqueles negócios lá que pode dar na escalabilidade. Comunicação sim. Por exemplo, eu posso perguntar para vocês. Acho que é na próxima.
Por exemplo, eu posso perguntar para vocês qual que é o problema que pode ocorrer na escalabilidade geográfica. Qual que é o problema? Link, gargalho de link. Hã? Gargalho no link. Gargalo no link, né? O que mais? Falhas no link. Falha na comunicação. Tá vendo? Vocês sabem, pô. Vocês sabem. Mas é muita coisa, professor, na hora você não E a pergunta também é um pouco abstrata. Abstrato. Não, foi o que eu falei. Aquela lista de exercícios, as listas que eu passei, as perguntas são um pouco mais abstratas. Né? Mas é para abstratas. Então, as perguntas mais complexas, para você puxar mesmo o seu conhecimento. Entendeu? A ideia era essa. Né? Então, aquelas perguntas ali, quando montaram a apostila, na verdade era para fazer isso. Só que é lógico que a prova não pode ser assim. Né? A não ser que o professor queira errar você. Não é o seu caso, né? Não, não é. Beleza? Então a apostila aí de vocês, tem lá acho que a Ana, né, que fez. Então, as perguntas são no sentido mais pensativo, né, mais lógico, né? Raciocínio. Aqui, ó, tem esse aqui que passou, ó, ciladas, né? Premissas falsas adotadas para desenvolver pela primeira vez uma aplicação distribuída. Então, o que? Rede confiável, rede é segura, rede homogênea, topologia constante. Então, todas essas coisas aí que falam sobre as premissas, né? De se montar um sistema e achar que isso é verdade. Aí passamos para tipos de sistemas distribuídos. Aí eu falei para vocês que era sistemas de computação, sistema de informação, sistemas pervasivos, né? Falei para vocês o que era. Então, ó, sistemas de computação. Tem a computação, se divide computação em cluster ou em grade. Lembra? O cluster hardware consiste em um conjunto de estações de trabalho com PCs semelhantes. Lembra? O cluster é simples, né? É só uma cópia de servidores, né? Lembra que eu falei? É simples o cluster, é uma cópia de servidores. Entendeu? Em grade. Em grade é aquele negócio. É o sistema distribuído. Olha lá, ó. Qual é a sua ideia? Heterogeneidade, tá? Ela é heterogênea, né? Pode ser de vários tipos, não precisa ser igual. Então, ó, recursos de diferentes organizações são unidos para permitir a colaboração de um grupo de pessoas ou instituições. Né? Deu exemplo, RP. RP é um sistema heterogêneo, né? Que pode ser vários sisteminhas ligados num sistema só. A ideia é fazer um sistema assim. ERP é um sistema fechado, tá? Um sistema fechado onde serve todos os recursos industriais, né, ou comerciais, tem vários tipos de ERPs, né, onde você consegue reunir todos os recursos necessários para funcionamento. É como se fosse um conjunto de sistema. Vamos supor que você compra um ERP comercial para comércio. Né? Esse ERP ele já tem implementado estoque, fornecedores, produtos. Não, é um sistema fechado. É um sistema fechado que pode ser integrado com qualquer sistema. Vamos supor que você já tem um sistema funcionando, mas você comprou o ERP. Pode integrar? Pode. Porque o ERP ele vai puxar esse sistema seu para dentro dele. Entendeu? É como se fosse um núcleo, né, do sistema. É um núcleo. É bem legal. Bem legal. Existem ERPs gratuitos até. Dá de você puxar. Tem um menino que está fazendo uma monografia comigo que ele queria falar sobre ERP, né, sobre a segurança
funciona sem RPs. Então, ele estava achando aí uma integração. Eu passei para ele. Beleza? É núcleo de sistema, muito legal. Você tem um núcleo, né, de sistema. Beleza? Funciona semelhante ao Joomla. Beleza? Só que o Joomla, ele é um recurso, é uma ferramenta. Né? Então ele chega a ser um framework, o Joomla. Por que ele não é um RP? Porque ele não integra com qualquer sistema. Por isso ele não é RP. Se ele integrasse com qualquer sistema, seria um RP. Entendeu? Normalmente os RPs são gerados, são feitos em Java, pela sua modular. Sistema de informação. Sistemas empresariais desenvolvidos para integrar diversas aplicações individuais, onde a interoperabilidade se mostrou dolorosa. Né? Ou seja, sistema de processamento de transações, integração de aplicações empresariais. Você lembra disso, né? Então, ó, sistema de informação, processamento de transações. Lembra da transação que eu falei? Banco de dados, vocês viram isso, né? Banco de dados. Ó, isso é simplesinho. Qual que é a ideia da transação? Ela é autônoma, né? É consistente, é isolada, são duráveis. Então, transação alinhada, construída à base de uma quantidade de subtransações. Então, tudo isso faz parte do sistema de informação. Tá? Aí nós temos integrações de aplicações empresariais, ó, que querem muito mais termos de comunicação, não somente modelos de requisição e resposta. Então, aí nós já entramos um pouco na middleware de comunicação, que aí nós entramos com RPC, né, chamado de processamento remoto, invocações por dentro do remoto, ou orientado a mensagem. Beleza? Aí nós entramos um pouco sobre o middleware. Esse aqui, lembra-se que tem um capítulo que fala só dele, né? Que é o quê? O 4, né? O 4 fala só do middleware. Aí vai falar o que é RPC, vai falar o que é remoto, vai falar o que é mensagem. O de baixo é IRP, né? RPC. Esse aqui, ó. Esse aí, né? Não. IRP, né? RMI. MPI. RMI. MPI é o quê? MPI. RMI. Ah, não, aqui. RMI. RMI, RMI, MOM e RPC. Grava isso aí, galera. Que eu também, às vezes, eu vou escrever lá. Chamada de procedimento remoto. Colocar só RPC. Sabe o que é? RPC. RPC. Ou RMI. Ou então Ah, o senhor não dificulta, vai. Só escolhe um. Por quê? Eu já vi que só fala dele. Vocês têm que saber isso. Porque normalmente, se você for ver todas as apostilas, ele não trata de chamada de procedimento remoto, ele trata só da sigla. Então vocês têm que saber isso. Saber a segurança. É simples, pô. É só você inverter as coisas. Default, process, isso aí, conf. É em inglês, né? Olha lá, ele falou lá, chamado de procedimento remoto. O que é? Componentes de aplicação que pode criar um outro componente de aplicação. Resposta de requisição. Componentes de aplicação Que pode criar um outro componente. Então ele vai comunicar a comunicação é entre componentes. Né? E o tipo de comunicação dele é cliente-servidor. Por isso está lá, requisição e respostas. Né? Cliente-servidor. Então ele vai comunicar através de
pacotes, né? Pacotes. Ó, empacotadas em mensagens. O RMI é invocação de métodos. Então, a popularidade da tecnologia de orientação a objeto tornou-se possível trabalhar com o RMI. Então, a invocação já não seria por pacote, seria por método. É semelhante ao RPC, só que funciona com objetos ao invés de aplicações. Então, quando ele chamar, não vai chamar a aplicação, vai chamar o método específico. Né? Então, ele chama só o método lá. Esse RMI foi aquele que eu falei para vocês que a gente vai trabalhar com ele, né? Vou tentar implementar, né? Acho que é esse aí. Esse aí. Tem uma aplicação Javazinha aqui no exemplo que dá para a gente chegar e bolar ela. Vocês estão já sabendo já? Opa! Então, espera. Programador, desenvolvendo. Não, é o segundo semestre já, não é? Não, não, esse gráfico Ele fez gráfico como assim? Layout também? Não usa mais não, cara. Não, é interface mesmo, é JPanel. Não, Layout também. Não é painel mesmo, fazer interface com botões, com campos. A swing. Aquela mensagem que você fala, né? Swing. A gente usou A gente usa no começo, mas não está usando tanto. Está usando mais e aí tem interface mesmo com os botões, as caixas, com tudo. Entra lá, o semestre que vem, se for vender web aí. Mas consegue saber. Ele não vai entrar no web. Aí você comigo, web. Tem que saber orientação objeto. Eu não tenho orientação, eu dou uma revisão só no primeiro dia de aula. Orientação objeto. O estudante é web puro. Não saber o que é, servidor de aplicação, serve. Não, vocês estão vendo Java desde o início, vou deixar de PHP. E se vocês podem solicitar para uma dessa lá, um curso de PHP. Qual é a diferença do PHP do Java? O Java ele é mais consistente. Os recursos são melhores, a segurança é melhor. Porém, quando você vai na parte negocial para você vender sistemas simples, o Java não entra. Não consegue entrar. Porque é custoso. Você não vai vender um sistema de Java por R$1.000, por R$1.500. Dá muito trabalho para você fazer isso. Só você for louco e você vai fazer só uma vez. E aí o cara vai te encher tanto o saco que você vai desistir desse negócio. Senhor, um colega meu ensinou, mas como comecei a trabalhar, estava começando a fazer lá em PHP em Genesis. É C#, parece. Já ouviu falar? Genesis? Aí ele vende, ele faz o Sim, site. ferramenta simples, né? Só que dá muito duro. Ele faz e vende. Antes de você fazer em Joomla ou WordPress, vocês podem chegar no Vanessa e pedir o curso de PHP. Entendeu? O curso de PHP é interessante para vocês no quesito de comercial. Vocês venderem, vocês saem do sistema, essas coisas é legal. Entendeu? O curso da TDS é R$1.500, R$1.600. E 800. O curso de PHP. O cara nem é certificado, né? O cara nem é certificado para cobrar isso. Com certeza. Beleza? Continua no slide aí do Ferrari. Vamos lá, galera. Então, ó, RMI. Desvantagens do RMI e do RPC. Componentes da comunicação devem estar ligados e em funcionamento. Preciso saber exatamente como referir a um ao outro. Então, essas são as desvantagens. Qual é a solução? MOM. Então, a solução é o middleware orientado a objetos. Porque não é necessário que os dois sejam ativos. Exatamente. Então, se necessita que os dois estejam ativos. Então, ó, aplicações enviam mensagens a um ponto lógico de contato.
Então, o middleware se encarrega de entregar as mensagens destinadas a uma aplicação. Então, ele não liga se o cara estava ativo ou não. Não importa. Por exemplo, seria tipo, primeiro seria assim, no celular, telefonema, no segundo, ele seria o SMS. Os primeiros, né? Os primeiros. Lembre-se, galera. Nós temos 3 tipos de middleware. 3 tipos. RPC, RMI e o ON. Beleza? Então, ó, o que é o RPC? Comunicação. Chamada de procedimento. Como que é a comunicação dele? Por aplicações. Por processo. Processo. Então, chamada de procedimento remoto. Então, a comunicação é entre aplicações, né? Mas ele é por processo, por procedimento, né? Por processo. Então, a comunicação dele é assim. Beleza? O que é RMI? Orientar mensagens. RMI, invocações de métodos remotos. Invocações e métodos remotos. Então, a comunicação é feita através de quê? É semelhante ao mensagens. só que por objetos. Objetos. Você vai chamar o método daquele objeto. Beleza? Então, qual é a diferença de um para o outro? Somente o formato de comunicação. Porque um, ele comunica por processo, o outro por métodos. Só essa a diferença. Tá? Só essa a diferença. Beleza? Qual é a desvantagem dos dois? Os dois precisam estar em funcionamento. Como é que você vai chamar o método de um negócio que não funciona? Vai dar erro. Você já tentaram chamar o método de uma classe que não está ativa? Não está compilado? Não vai funcionar. Funciona? Não. Não vai funcionar. Tá? Então, essa é o defeito dos dois. Tá? Qual foi a solução? Bom, como que o bom trabalha? Por mensagem. Ele empacota tudo na mensagem e livre. Ah, o cara precisa estar ativo? Não, meu. Ele espera. Ele manda, o middleware fica segurando o cara. E aí nós caímos naquele esquema lá do middleware, que é o tipo de comunicação dele lá em middleware, que é o quê? Transiente ou persistente, lembra? Então aí nós caímos nesse aí. Por quê? Porque senão ele ia mandar mensagem, a mensagem ia ficar lá a vida inteira. Por isso ele definiu essas coisas. Tá? Então, lógico que todos têm uma desvantagem. Todos têm. Tá? Mas a solução para esse tipo de comunicação é isso aqui. Beleza? Tranquilo? Sistemas pervasivos. Lembra do sistema pervasivo? Ele até pesquisou lá sobre o sistema pervasivo. Então, onde é? São portáteis, pequenos, conexões sem fio, né? Tem conexões sem fio, Sisteminhas simples. embargados. Ó. Pronto, já foi a primeira apostila. A uma do. Professor, quantas perguntas caem na sua prova? Você tem 15 slides, já foi tudo. Se eu colocar de marca X, marca X. Mas quanto mais 10, só Mas se eu colocar marca X, não é só marca X. Coloca um pouco de cada para ajudar uma ou outra de marca X pela força. A coordenação é que vocês permaneçam na prova pelo menos por 2 horas. Você tá louco, professor? 2 horas? Mentira, é 1h20. 1h20. 1 hora. Não preocupa não, uma questão a gente vai gastar isso. Pode ter certeza.
tratou-se de estilos arquitetônicos, então nós trabalhamos com a arquitetura do sistema distribuído. Depois, nós falamos, só arquitetura, né? Só arquitetura. Então falou o que era arquitetura centralizada, descentralizada e híbrida. Depois sobre arquitetura e a middleware, como é que funciona a middleware na parte da arquitetura dela. Beleza? Nossa segunda apostila, só arquitetura. Primeira apostila, como eu falei, foi uma visão geral do que é sistema distribuído. Segunda apostila, arquitetura, né, sobre sistemas distribuídos. Então, ó, nós temos aqui, falando um pouco sobre componentes, né? Então, o que são componentes dentro da máquina? Isso vocês já viram, né? Que a arquitetura de computadores, já viram isso aí, né? Já tiveram arquitetura de computador. O quê? Então, falou isso aí, ó. Então, se os arquitetônicos são modos como os componentes estão conectados. Então, modo como componentes são conectados. Dados trocados entre os componentes, modo como os componentes estão configurados para formar o sistema. Isso é o que trata os estilos arquitetônicos. Então, nós temos aí os estilos. Arquitetura em camada, baseada em objetos centralizados, baseada em elementos. Então, ó, componentes são organizados em camadas. Tem a camada N, tem permissão de chamar componentes dessa camada N-1. Então, comum entre redes de computadores. Então, nós temos aqui, baseados em objeto. O objeto é um componente. Então, os objetos são conectados por meio de uma chamada de procedimento remota. Lembra? Chamada de procedimento remoto. Amplamente utilizado para sistemas de software de grande porte. Então, esses daí são tipos objetos. E os centrados dados são processos que se comunicam por meio de um repositório comum. Tá? Então, exemplo, web, né? São sistemas que funcionam no repositório somente. Tá? Então, esses sisteminhas aí básicos aí de web são assim. Tá? São centrados a dados. Beleza? Um repositório, quer dizer, um servidor, não? Não, um banco de dados. Um banco de dados só. Então, ó, ou um servidor de arquivos só. Eles são centrados naqueles dados. Baseados em eventos. Sistemas publicar e subscrever. Processos publicam eventos e o middleware assegura que somente os processos que subscreveram para receber receberão. Processos fracamente acoplados. Né? Processos que não se referem explicitamente uns aos outros. Lembra? Fracamente acoplado, fortemente acoplado, como que é? Fracamente acoplado é quando as classes não dependem uma das outras? Não depende uma das outras. Depende pouco ou não depende de nada? Fortemente. Tem muita dependência. Tem dependência. Beleza? Fracamente acoplado é quando o processo... As classes não dependem uma da outra. Não depende um e outro. Fortemente não depende. Beleza? Então, ó, nesse tipo de comunicação, de arquitetura, os processos são fracamente acoplados. Tá? Não depende um do outro. Beleza? Aí tem os estilos que eu mostrei para vocês. Né? Eu fiquei, acho que 2 aulas mostrando isso. Né? 2 aulas mostrando o estilo arquitetônico para vocês. Aí eu falei sobre os gráficos mostrando como é que seria, ó, em camada, lembra? Que eu falei de camada para vocês que eles se comunicam, ó, N-1, né? N-1 tal, ele vai comunicando em camada. Aí tem o objeto. Foi aqui que eu comecei a falar sobre aquele esquema da arquitetura, da questão de substituição de processo, lembra? Eu falei isso para vocês. Substituição do processo. Se não dá falha, substitui. Que daí tinha aquele esquema de como é que funciona para pegar o processo. Ele tem o processo quando ele é por objeto, ele tem uma posição, aí ele troca, ele comunica entre os objetos em volta. Lembra isso aí? Ele corta. É corda, sei lá. Tem lá você Tem um anel,
tipo um anel, como se fosse um anel. Então vamos passar por ele aqui. Então, ó, por componente e por evento. Beleza? Por componente e por evento. Então, todos esses gráficos aí ilustram como seria a comunicação entre eles. Tá? Então, são esses tipos arquitetônicos que tem. Então, ó, arquitetura de sistemas. Na arquitetura de sistemas, nós temos três tipos: ó, centralizado, descentralizado e híbrido. Muita coisa. Então vamos lá. Modelo, cliente-servidor. Como é que funciona? Requisição e resposta. Né? Cliente-servidor, simples, todo mundo já está acostumado com isso. Requisição, resposta. Requisição, resposta. Né? Ó, isso aqui é tranquilo, centralizado. Arquiteturas multidivididas. Nós temos três níveis lógicos, né? Várias possibilidades para a distribuição física de uma aplicação cliente-servidor por várias máquinas. Então nós temos interface usuário, né? Olha lá, ó, como é que funciona? Ele comunica de várias formas, né? Nós temos, ó, usuário e interface, usuário com aplicação, aplicação com aplicação, ou aplicação com a base, ou banco com banco. Beleza? São aplicações multidivididas. São aplicações que podem se comunicar de várias formas. Olha lá, várias possibilidades para a distribuição. Banco, cliente. Não, é quando o sistema não tem propriamente uma estrutura definida. Ele pode se comunicar de várias formas. Tá? Várias formas. Tá? Se comunicar, é isso. Então, gerenciamento de sistemas. Nós temos o clientes gordos e clientes magros. Certo? O servidor pode também agir como clientes de arquitetura de três divisões. Ó, interface usuário, apresentação, requisição, retorno dos dados, retorno do resultado. Tá? Então esse aqui é um exemplo de como age no cliente. Então nós temos aqui, ó, interface usuário, operação de requisição, requisito dos dados, né? Aí ele volta a funcionar. Ele vai lá, busca os dados e retorna com o resultado. Beleza? É o estilo cliente-servidor. Né? É o estilo cliente-servidor. Só que são aplicações multidivididas. O usuário, o cliente, é diferente. Beleza? Sistemas descentralizados. O cliente-servidor possui duas distribuições, a vertical e a horizontal. A vertical, componentes logicamente diferentes e máquinas diferentes. Cada máquina é projetada para um grupo específico de funções. A horizontal, cliente ou servidor pode ser fisicamente subdividido, né, em partes logicamente equivalentes, a porção própria de dados. Então, um é a distribuição vertical, né? A outra é horizontal. Beleza? A vertical é quando as máquinas são diferentes. Beleza? Cada máquina é projetada por um grupo de função. Então ele vai ter como se fossem as camadas, né? As camadas. A arquitetura em camadas. Desse jeito, a vertical. A horizontal não. O cliente ou o servidor pode ser fisicamente distribuído, mas eles trabalham na mesma linha. Né? Na mesma linha, em conjunto. Então, na camada, que é a vertical, não. Cada um tem sua porção. E ele só passa para frente e depois para o outro. Fez a parte dele. Beleza? São só tipos de comunicações, né, de arquiteturas. Então, ó, nós temos a peer-to-peer, lembra? Peer-to-peer. Processos são todos iguais. Grande parte da interação entre processos é simétrica. Lembra da simetria? Simétrica ou assimétrica? Qual que é a simétrica? Vai tudo em fila. Atrás do outro.
assimétrico. Ou pode passar o outro, cada hora vai enviando o outro. Lembra que eu falei que os sistemas de hoje em dia são todos assimétricos, né? Porque eles executam e ainda não importa. Não importa quem vai ser executado primeiro. Tá? Beleza? Aí tem aquele negócio que eu falei para vocês, de overlay, né? Que é sobreposição. O processo deu erro, né? Como é que ele faz? Vai lá e sobrepõe, overlay. Overlay. Tá. Overlay, sobreposição de processo. Você vai lá, sobrepõe o processo que deu defeito. Né? Aqui, ó, rede de sobreposição. Rede da qual os nós são processos. E lá se representam os canais de comunicação. Então, o overlay é sobreposição. Ele vai sobrepor o processo que possivelmente deu algum problema ou parou. Beleza? Então é aí que entra aquela parte da arquitetura que eu falei para vocês, que sobrepõe o processo. Como que ele faz para achar esse processo? Ele tem várias maneiras de achar esse processo. Tem por identificação, né? E aí ou tem por área comum, né? Eu falei que o processo vai ter área comum, que tem os vizinhos, né? Ele pode achar só pelos vizinhos, ele já acha que tá. Esse aí, quando dá por falha, ele sobrepõe. Sobrepõe. Overlay. Aí, esse aqui que você estava falando, é da corda, ó. Né? Os nós são organizados em um anelo. Item, data, chave K mapeado para o nó, o melhor identificador, sucessor de K. Nó é denominado sucessor de chave K. Então, que retorna o endereço da rede K. Então, a ideia é por nó. Esse aqui é aquele de nó, né? Então, nós temos cada processo como sendo um nó, né? Esse aqui é o nó real. Olha lá, tem o nó real e a chave associada a esse nó. Esse aí é o que eu estava falando aqui. Onde nós temos um cara que é nó, né? E outros processos que estão interligados neles, né? Para você achar esse processo, basta você ir no nó. Tem um cara que é o detentor, e ele, através dele, você acha os vizinhos dele. Beleza? Então esse aqui é o através do short, que é porta, né? É porta. Beleza? Então nós temos lá gerenciamento e associação de grupos. Aqueles que estavam marcados, eles não são super pares, são super pares. São super pares. São super pares. Ele já vai falar aqui sobre o super par, mas é aqueles lá, ó. Super par. Então o cara que mantém a referência dos outros, né? É super par. Entendeu? Ó, essas são redes estruturadas. Nas redes não estruturadas, os algoritmos são usados para construir redes de sobreposição. Ó. Cada nó mantém uma lista de vizinhos. Dados também são espalhados aleatoriamente. Como encontrar os dados? Encontrar a rede com a música. Né? Então, nas estruturadas, elas são logicamente definidas. Tem lá um cara que detém os vizinhos, igual. Só que ele é estruturado. Cada nó dele é estruturado. Ele só recebe o que está em volta dele, que está seguindo dele. É simétrico. Então, na sequência, ele vai receber. Então, beleza. Da não estruturada, não. Não estruturada, ele vai pegando, ó, aleatório. Não importa. Tá? Não importa quem ele está pegando. A ideia é aleatória. Qual é a diferença de estruturado para não estruturado? Um é simétrico e o outro é não assimétrico. Beleza? Então, só tem esse conceito. Já, não precisa você gravar, não, o que é K, e K vai lá, K é o nó, e o nó, não é assim. Né? Tem isso que entende. Um é simétrico, o outro é assimétrico. Beleza? Olha lá, ó. Aqui eu mostro para vocês como é que funciona. Olha lá, ó. Cada nó possui N vizinhos, é a visão parcial dele. Né? Então, ó, os nós colocam listas vizinhas em dois modos diferentes, o full e o hard. Ele vai contando. Tanto estruturado como não estruturado, nós podemos mesmo Então, os dois funcionam da mesma forma. A diferença é que
cada um tem sua sequência, porque como é que, se ele não é aleatório, como é que ele faz para trocar esse processo? Vamos supor que tenha overlay lá nele, você precisa implementar esse overlay. Como é que funciona a troca desse processo? Entendeu? Então todos são assim. Tá? E mais? Aí aqui a gente entra no superpar, né? Que é esse carinha lá que a gente estava conversando. Professor, antes desse aí, você pode falar desse slide da arquitetura firme por firme? Isso que eu estou falando. Não, para frente. Não. Para frente. Esse aqui só é um gráfico assim, para mostrar o que eu estava falando. Ó. Aqui é estruturado e aqui é aleatório. A estruturada, olha lá, o protocolo vai sobre a questão específica. Os enlaces para os nós específicos estão por ali. Aqui é aleatório. Aleatório tem uma visão aleatória do nosso. Entendeu? É só um gráficozinho para mostrar como é que funciona. O que mais? SuperPy tranquilo, né? SuperPy tranquilo? Fala só rapidão, Estava falando, SuperPy é o cara que detém, é o chefão, o chefe daquele ambiente, né? Como se fosse chefe do chefe do ambiente. O cara é o chefe daquele ambiente, ele sabe quem está no ambiente dele. Beleza? Quem está sob o poder dele. Olha lá, tem até um gráfico assim, ó. O cara é o SuperPy e os outros são pares comuns. Aqueles estão marcados no board lá, né? Tem os vizinhos deles. Beleza? E a arquiteturas híbridas, né? Híbridas são distribuídas soluções clientes e servidores, não são combinados com arquiteturas descentralizadas. Por exemplo, sistemas colaborativos. Então, qual é o principal objetivo disso? É iniciar troca de informações. Então, ó, o BitTorrent, por exemplo, ele trabalha lá com nó, né? Que é serviços colaborativos, né? Então nós temos lá o nó e ele está baixando o negócio. Aí, de repente ele para, aí o outro vai lá e coloca o arquivo lá e ele continua baixando aquele outro cara. A partir de onde você parou. Então essa é a ideia do sistema colaborativo. Então isso aí são arquiteturas híbridas, que não importa se o cara está descentralizado, se está não descentralizado, se está centralizado. Então não importa como é que está a estrutura dele, ele sempre vai funcionar a partir daquele ponto. Beleza? Então é o exemplo básico do BitTorrent. É o exemplo básico deles lá. Ele não importa qual é a arquitetura do cara, não importa qual é a arquitetura da rede dele, tá? Ele vai partir daquele ponto. O BitTorrent trabalha assim. O sistema do BitTorrent é híbrido. É híbrido. Beleza? Tranquilo? O sistema é híbrido? Tranquilo, né? Olha lá, tem lá, é um exemplo. Temos lá o torrent e o nó, né? Do cara. O nó daquele processo, daquele arquivo, né? Onde ele parou. Então nós temos uma lista de nós e ele vai seguindo essa lista aí, nesse ordem. Beleza? Arquitetura versus middleware. Então, ó, sistemas middleware sempre seguem arquitetura específica. Muitos middlewares adotam sistemas arquitetônicos baseados em objetos. É o mais normal. Então, ó, a ideia principal é desenvolver sistemas de middleware que sejam simples de configurar e adaptar e personalizar conforme a necessidade da aplicação. Então, a solução para isso foi a implementação de interceptores. Então, como eu falei, o middleware só funciona porque ele tem um cara que é intercepta beleza? Então, os estilos arquitetônicos podem ser diversos, né? Diversos estilos arquitetônicos. Mas, você trabalhando com a middleware, ele trabalha como se fosse um interceptor, o cara que vai receber tudo e vai direcionar o que é necessário. Beleza? Então, ó, o software que interromperá o fluxo de controle do alvo permitirá ser executado pelo código. Por exemplo, chamada A para o método do objeto B. Chamada original transformada em uma chamada genérica, né? E o objeto B, cada réplica deveria ser explicitamente invocado. Então, o interceptor vai lá e
replica essa chamada para ele. Beleza? Como se fosse assim. Você mandou da arquitetura centralizada para descentralizada. Não importa. O interceptor vai fazer esse papel para você. Beleza? O middleware vai fazer esse papel. Tá? Por isso é interessante ter a implementação desse middleware. Vai fazer esse tipo de serviço. Exemplo básico disso aí. Fala aqui, web service. O web service não trabalha assim. Não importa quem vai receber. Ele já está preparado para criar para qualquer cara, né? Qualquer sistema vai pegar ele, desde que implemente o que está sendo pedido. Não é verdade? Então o web service trabalha assim. Quem faz o interceptor nesse caso? XML. XML faz a interceptação. Então é um exemplo muito básico. Então, ó, autogerenciamento de sistemas distribuídos. Fornecer soluções gerais de blindagem contra aspectos indesejáveis. Objetivo: suportar maior número de aplicações. Então, a solução foi a implementação de sistemas adaptativos. Então, qual foi a ideia? O sistema adaptativo, o sistema distribuído, ele trabalha assim, olha lá, parâmetros que são controláveis à perturbação. Né? Então, configuração inicial, passa pelas correções e o núcleo do sistema distribuído vai receber aquilo. Então, é como se fosse a middleware, mas ele vai trabalhar como se fosse um núcleo fixo, né, que é inquebrável. Não importa o que ele vai organizar e vai passar para a saída esperada. Beleza? Aí a próxima apostila, que é a última, penúltima, né? Não vai dar, sabe? Então a penúltima apostila trata-se de thread. Tá? Então nós trabalhamos com thread e virtualização. O thread é simples. São um conjunto de. O que é o thread? Qual a velocidade? Thread. 3. Caminho. É um fluxo. Conjunto de processo, né? É uma fila de processo. O thread é uma fila de processo. Então, tudo isso ainda faz parte de quê? Da arquitetura do sistema. Nós estamos trabalhando com arquitetura. Tá? Então, o thread faz parte da arquitetura no quesito de processo. Então, o thread é o quê? É um conjunto de processos. Tá? Simples e básico. Aí nós temos, explicando o que é um processo, né? O que é um processo, para que serve o processo, olha lá, programa de execução, custo, né? Então aqui ele trata-se do que é um processo. Básico, simples. O que é um processo? É um programa em execução. É um programa de execução, é um processo. Beleza? Básico e simples. Então, ó, aí nós temos o thread, que é um conjunto de processos. Tá? Então, o thread é um conjunto de processos. Beleza? Então, ó, aí nós trabalhamos com thread em sistemas não distribuídos, que é para mostrar como é que funciona o thread com o sistema não distribuído e depois no distribuído. O não distribuído, ele fala assim: threads fazem parte do mesmo processo, não são interdependentes. No caso, diferentes processos. Então, todos os threads em um mesmo processo possuem a mesma região da memória. Então, essa é a diferença do thread em sistemas distribuídos e não distribuídos. Não distribuído, né, o thread faz parte da mesma memória, a mesma região da memória que ele está trabalhando. Distribuído, não. Distribuído, ele pode trabalhar com regiões diferentes de memória. Até porque os softwares são separados. Então, por isso que é diferente. Beleza? Então, simples e básico. Seja mais objetivo quando você for trabalhar. Olha lá, ó. Aí ele fala sobre o thread que pode estar em estado executando, bloqueando, pronto, finalizado, toda aquela parte aqui. Qual que é a vantagem de você ter os não distribuídos? Explorar o paralelismo. Executar o programa em um sistema multiprocessador. Essa é a vantagem. Né? Como
Fala. Como assim? Explica melhor essa vantagem. As vantagens, ó. Exemplo, cada thread é designado a uma CPU. Quando os dados compartilhados são armazenados na mesma memória compartilhada. Né? Ou seja, ele vai executar, né, em multiprocessadores, só que está na mesma região, então ele vai executar mais rápido. Tá? Então está na mesma região também. Beleza? Qual que é a desvantagem disso? Você tem que ter um sistema só ali. Qual que é a vantagem do sistema distribuído? Você consegue trabalhar em várias localidades com um sistema só. Beleza? Então essa é a vantagem de ter um sistema distribuído ou não. Sistema distribuído, você consegue ter em várias localidades no sistema. Sistema não distribuído, não. Você só tem naquele ambiente. Tá? Naquele ambiente ali. Ele é mais rápido? É, mas ele só tem naquele ambiente. Se você tem filiais, funciona. Beleza? Tranquilo? Então nós temos aí a implementação, como é que funciona o thread a nível usuário, a desvantagem, ó, o problema está em camadas bloqueadas, não implementadas, ó, veio o file vazio, chamados sistemas de bloqueio, tá? E tudo isso aqui em sistemas não distribuídos. No distribuído nós temos o quê? É que eles podem proporcionar um meio conveniente de permitir chamadas bloqueantes e sistemas sem bloquear o processo. Então, ó, os threads são particularmente atraentes para a utilização do sistema distribuído. Facilitam expressar a comunicação na forma de manter múltiplas conexões lógicas ao mesmo tempo. Então, a ideia é essa. No sistema distribuído, você consegue trabalhar com vários serviços ao mesmo tempo. Tá? Então, você consegue, lembra que eu falei que o thread do sistema não distribuído tem a mesma região na memória? Então, no distribuído, você não tem a mesma região na memória. Então, você consegue trabalhar paralelamente. Né? Você consegue trabalhar, ó, conexões múltiplas, várias conexões. Ao mesmo tempo você consegue fazer isso. Tá? Então, isso aí é interessante quando você trabalha com o sistema distribuído. Cliente multithread opera a rede de longa distância. Lembra? Qual é a vantagem? Longa distância. Você tem sistemas em outros locais. A maneira de ocultar a latência é a comunicação, iniciar a comunicação imediatamente e prosseguir com outra atividade. Tá? Então, ó, browser web é um exemplo básico disso aí. Lembra que eu falei? Browser web? Olha lá, ó. Texto, imagem, ícone, tudo isso aí. Então, cada browser estabelece uma conexão com o TCP. Beleza? Para ler os dados e passar no monitor do usuário. Aí, lembra que eu falei para vocês que o thread distribuído, ele vai executando cada um no outro. Aí, por exemplo, você abre a página, ele abre primeiro uma imagem, depois ele abre outra. Ele continua. Então, não importa. No thread não distribuído não pode ser assim. Tá? Não distribuído ele não pode ser assim. Ele trabalha na mesma região. É o thread único. Ele divide os processadores para processar mais rápido, divide. Mas é um thread único. Se der problema, ele vai voltar tudo. Beleza? Ele volta tudo. Então, sistema distribuído e não distribuído. Aí tem alguns exemplos aqui de como funciona o thread multithread, né? Como é que funciona o multithread? Olha lá, o servidor é inteiramente CPU bound. Não existe necessidade de diversos threads. Aumento de complexidade, sem ganho de desempenho. Aí tem a virtualização. A virtualização é aquilo que eu falei, né? Nós temos o VirtualBox, né, que faz isso, né, que divide como se fosse um processador lá dentro, como se fosse uma máquina dentro da sua máquina. Né? Como é que funciona o thread nesse sentido? Né? Como é que funciona a thread de processos ali? Tá? Então isso aqui é bom dar uma lida sobre ele lá. Beleza? Isso aqui é facinho, galera, de virtualização. É imitar o comportamento das interfaces, instruções máquinas chamadas de sistemas. Beleza, galera? Tranquilo até agora? Não. Aí os outros serão uma lida. Aí os outros não vão cair na prova. Tem outra aula.
Os outros não vão cair na prova.